Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos seguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, como fazemos todas as quartas-feiras e também aos domingos. Hoje, quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021. Então vamos dar sequência. Hoje nós começaremos o capítulo 7 do livro segundo, que ainda trata da vida, por assim dizer, né? O capítulo agora é do retorno à vida corporal, melhor dizendo. Nós estudamos o capítulo 6, que falava da vida espiritual. Agora vamos conversar sobre o capítulo 7, o retorno do espírito à vida corporal. Aqui, esse capítulo vai abordar sobre os prelúdios desse retorno, vai também abordar a questão da união da alma e do corpo, as faculdades morais e intelectuais, influência do organismo, ou seja, uma série de questões voltadas para esse momento de chegada, de vinda para cá, né? Da nossa vinda para cá, da vinda do espírito para o mundo material, para o mundo corporal, né? Que é a visão que Kardec aqui dá. Né? Eu só organizar aqui. Bom, então nesse sentido, né, no primeiro tópico, que é o, por assim dizer, são os prelúdios, né, os preparativos, os conhecimentos que antecedem a encarnação, Kardec abre esse capítulo com a questão 330. E nessa questão 330, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: os espíritos sabem a época em que reencarnarão? É uma pergunta interessante, né? Se os espíritos têm o conhecimento da época, do período, da data que seja, que reencarnarão, já que a reencarnação é um processo natural e necessário. Então pergunta-se se no mundo espiritual o espírito sabe de antemão, sabe previamente a época da sua reencarnação, a época da sua chegada, da sua partida do mundo espiritual, por assim dizer. Os espíritos respondem: eles a pressentem, como o cego sente o fogo que se aproxima, sem vê-lo. Sabem que têm que retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. É uma resposta de uma forma, por assim dizer, generalizada. Kardec, ou melhor dizendo, os espíritos generalizam essa resposta para dizer que não há um conhecimento prévio, mas aqui no sentido de um conhecimento prévio de grande antecedência. Por óbvio que quando chega o período, há todo um processo que André Luiz nos explica, nos apresenta, de restringimento perispiritual. Então ali naquele momento o espírito já sabe que está em processo, já sabe antes um pouco que está em processo reencarnatório. A pergunta aqui é se sabe no sentido de grande antecedência, do tipo daqui 40 anos, daqui 20 anos, daqui 3 anos, daqui... É nesse sentido. Se há uma pré-data. E até porque, se nós passamos, como vimos aqui já na questão 258 do Livro dos Espíritos, se nós fazemos a escolha das provas, por óbvio, no momento que estamos fazendo a escolha das provas, sabemos da reencarnação, sabemos que iremos reencarnar, sabemos da proximidade da reencarnação. Tá? Então, é o aspecto aqui genérico da pergunta e o aspecto genérico da resposta. Então, quando dizem que eles a pressentem, ou seja, está ali no momento, está próximo, eles também, os espíritos, nós participamos do processo, nós fazemos a escolha das nossas provas, a escolha, melhor dizendo, do gênero de vida que nós teremos. Então é natural que saibamos, mas a pergunta é se o espírito sabe a época da reencarnação no sentido de longevidade no tempo.
daqui a tantos anos eu sei que eu reencarnarei. Não. O que eles querem dizer é que os espíritos pressentem a reencarnação, o momento, e eles usam aqui uma analogia. Da mesma forma que nós não sabemos a época da morte, eles também não sabem a época da reencarnação. Agora, há um aspecto aqui um pouco diferente, porque, vamos ver à frente, né, pela reencarnação, o espírito está saindo de um mundo que ele tem uma visão muito mais ampla, uma visão muito mais abrangente. E essa visão mais abrangente pressupõe que naquela proximidade do processo encarnatório ele conheça, ele pressinta, ele saiba até porque fará a escolha das provas, desenvolverá a escolha das provas. Então aqui entendamos a pergunta num contexto, por assim dizer, amplo, e a resposta no mesmo contexto amplo, e não um contexto, não numa condição estrito, mas amplo, não numa condição restrita, mas numa condição ampla. Então esse é o contexto da pergunta. E aí Kardec desdobra essa pergunta na 330A. Ele vai desdobrar essa pergunta e vai dizer: então a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Olha que pergunta interessante essa que Kardec faz. Ele utiliza a analogia que os espíritos utilizaram na resposta anterior. Como na resposta anterior eles usaram a analogia da morte para também avaliar o processo encarnatório, Kardec então usa a mesma analogia e vai dizer: então a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, assim como a morte da vida corporal? E vejamos a resposta. Certamente, assim é. Uma resposta curta. E uma resposta com um advérbio. Certamente. Certamente. É uma necessidade da vida espiritual. E nós já vimos isso. Por que é uma necessidade da vida espiritual? Nós já vimos isso na questão 132 do Livro dos Espíritos, já vimos isso na questão 166 do Livro dos Espíritos, já vimos isso na questão 167 também do Livro dos Espíritos, já vimos isso na questão 171 do Livro dos Espíritos, já vimos isso no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, já vimos isso no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, que é uma necessidade do espírito, nós não temos dúvidas. Já vimos isso na questão 230 do Livro dos Espíritos. Então, é uma necessidade da vida espiritual, a reencarnação. Como a morte é uma necessidade da vida corporal. Uma hora acaba-se a vida corporal, não a vida espiritual. Então aqui é uma pergunta interessante, porque Kardec parte da analogia que os espíritos fizeram na resposta anterior e traz-nos um ensinamento para reforçar essa ideia aqui que a reencarnação é uma necessidade do espírito. Então aqui, se quiserem anotar, nós podemos colocar, vou até anotar também aqui, questão 166, questão 171, questão 167, acabou aqui, questão 132, questão 230, todas essas são questões que vão reforçar essa ideia da necessidade da reencarnação. Podemos colocar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 4, podemos colocar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 14. Então são as questões que vão dar, por assim dizer, sustentação, fundamentação para esse advérbio tão certeiro, né, que os Espíritos utilizaram, né? Certamente, disseram eles. Né? Então esse é
um aspecto. Né? A Marisete pergunta com quanto tempo após morte ele reencarna. Nós até vimos isso em outras lives, Marisete, quando estudamos do retorno do espírito para a vida espiritual, mas não há um tempo determinado. Os espíritos dizem aqui, já estudamos, que não há um tempo. Pode ser, eles usam essa expressão, pode ser de um momento, um dia ou séculos. Então o tempo não é determinado, depende das circunstâncias, da evolução espiritual, da necessidade espiritual. Eles até dizem, pode ser de algumas horas ou de séculos. Não me recordo agora o número da questão, mas já até conversamos, né? Então, não, a sua pergunta, ela diz aqui, perdeu a anterior, não, a sua pergunta é muito bem apropriada, muito bem colocada e faço questão de respondê-la porque ela está no contexto, sim, está necessário, sim. Então não há um tempo determinado, o intervalo entre uma encarnação e outra, nós vimos isso quando estudamos lá a perturbação, né, pós-morte, há uma relatividade nisso. Então não existe um tempo pré-determinado. Dizem os espíritos, pode ser de algumas horas ou de séculos. Então isso vai depender caso a caso, né? Vai depender das circunstâncias espirituais. Mas muito bem, muito apropriada a sua colocação aqui, Marisete, muito apropriada. Então, seguindo, né, essa questão 330, até vou pedir uma licencinha aqui e vou lá na questão 132, para eu anotar que a questão 330A tem uma relação muito direta com ela, tá? Desculpe, mas é o que eu disse, eu estou estudando aqui com vocês, então quando eu vejo alguma coisa aqui, eu também faço a minha anotação. Já que eu anotei na questão 330A essas outras questões, agora eu vou nas outras questões e anoto que a 330A fala do assunto que essas outras falam. Então vim aqui na 132 e marquei, e vou lá na 230 também, e vou marcar porque eu achei muito interessante essa 330A. Então eu vou associá-la aqui também à questão 230 do Livro dos Espíritos. Deixa eu só chegar lá. 223, 230. Então eu vou anotar aqui a 330A. Eu sempre faço isso. Então, quando eu vejo uma questão que tem relação com a outra, eu anoto naquela questão o número da outra questão e vou lá na outra questão e anoto o número daquela que eu estou lendo. Porque aí eu vou formando um vademecum, né, no próprio Livro dos Espíritos. Quando eu estiver estudando uma questão, eu referenciando ali, eu falo, opa, tem na outra questão também o assunto relevante. Aí eu já vou lá na outra questão. Então é um hábito meu, não estou dando sugestão para ninguém fazer, não é isso, mas é o hábito que eu tenho. Né? E como estamos estudando aqui, eu tenho essa liberdade de fazer essas paradinhas para eu fazer as anotações também, porque senão acaba passando e eu mesmo não anotei. Né? Então há coisas que a gente percebe à medida que está estudando aqui, tá certo? Bom, questão 331. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Interessante isso, né? Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. A Lâmina está sugerindo aqui a questão 117 também, a questão 779, a questão 785, que legal. Né? Vão colocando aí. Né? Eu já vou depois anotando aqui. Aliás, já pus. Essa questão, então, todos os espíritos preocupam com a sua reencarnação? Interessante, não é? Já que é uma necessidade... todos os espíritos se preocupam com isso, têm essa atenção para o processo reencarnatório. E eles respondem, aos que não pensam nela, de modo algum, que nem mesmo a compreendem. Olha que coisa interessante. Os próprios espíritos, muitos deles não compreendem esse aspecto reencarnatório, as ideias arraigadas, né? Depende de sua natureza mais ou menos adiantada. Para alguns, a incerteza em que se acham em relação ao seu futuro é como uma punição. É como uma punição. Aqui é uma forma figurativa, né, que os espíritos estão utilizando. Então há espíritos que não cogitam esse aspecto reencarnatório. Como há espíritos aqui encarnados entre nós mesmos, espíritos que não se preocupam com nada dessa vida. Levam tudo na inconsequência. Já estudamos também que quando retornamos ao mundo dos espíritos, não nos transformamos assim
do médio para o perfeito. Então é natural que guardemos as nossas características, tanto quando reencarnamos, quando desencarnamos. Quando desencarnamos, levamos conosco as nossas aquisições. Da mesma forma, quando reencarnamos, trazemos as nossas aquisições. Ou seja, nós somos os mesmos, estando encarnados ou não. Estando encarnados ou desencarnados, nós somos os mesmos. Como diz uma letra de uma música, né? Ainda somos os mesmos. Então, é justamente esse aspecto. Ainda somos os mesmos, daqui ou de lá. Então, por isso, no mundo espiritual, há aqueles que não têm consciência da própria realidade da lei espiritual. Então, há aqueles espíritos que mal compreendem a ideia reencarnatória. Refutam-na, até mesmo, alguns. Como muitas vezes nós encontramos espíritos em reuniões mediúnicas que discordam de estarem desencarnados, estão lá desencarnados e dizendo que não existe vida depois da morte. E uns até dizem, eu não sei que mágica vocês fizeram, mas eu morri e estou vivo, e não existe vida depois da morte, então eu não morri. Tem muitos assim. Quantas vezes já dialogamos com esses espíritos nas reuniões mediúnicas, que refutam a mais clara realidade? Quantos? Quantos? Quantos dizem que espíritos não conversam com os mortos e eles com os encarnados, e eles estão conversando com os encarnados? E até tive um caso, um diálogo uma vez em uma reunião mediúnica, que o espírito disse assim: isso que vocês falam, que os espíritos conversam com os vivos, é mentira. Eu já morri, eu sou um espírito, só estou conversando para dizer que é mentira. Eu só vim para dizer isso. Escutamos isso de um espírito. Então existem os chamados refratários sistemáticos, ou seja, refratam quaisquer ideias por um sistema, simplesmente por refutar. Então são esses os aspectos. Aqui a Anaceli, não sei, diz aqui o filme Os Outros, né? É um filme interessante. Um filme interessante, que eu não vou fazer o spoiler do filme aqui, mas dar o spoiler, mas é um filme interessante para ser lido, para ser assistido. Né? O que eu posso adiantar é que é uma percepção reversa. O filme traz uma percepção reversa da realidade. Né? Muitas vezes nós negamos a realidade espiritual e o filme mostra uma não percepção da realidade material por parte dos espirituais, ou seja, não percebiam-se no mundo dos espíritos. Interessante o filme, vale a pena assistir, filme bem legal, né? Com um elenco também muito bom, um filme muito bem estruturado, né? Com a Nicole Kidman e outros que me fugiram aqui o nome, ok? Bom, então essa questão 331 vem mostrando esse aspecto da refratariedade por sistema. A pessoa é incrédula, esse é o termo que Kardec usa lá no capítulo 3 do livro dos médiuns. Lá no capítulo 3 do livro dos médiuns, ele usa essa expressão, incrédulos por sistema. A Tatiane está dizendo aqui, meio assustador o filme. Eu não diria assustador, mas ele é um filme com suspense espiritual muito interessante. Boa colocação, Tatiana. Então, são esses aspectos da incredulidade por sistema. E Kardec até escreve isso lá no capítulo 3 do livro dos médiuns, quando ele diz que há os incrédulos por sistema e que mesmo vendo dirão que não viram. Escreve ele, né? Então, é esse o sentido que está nessa questão 331 do Livro dos Espíritos. Depois, seguindo, né, o nosso estudo, raciocínio, eu já disse várias vezes, os que estão entrando pela primeira vez, eu não leio questão por questão, sequenciadamente. Eu estou lendo aqui, li a 331, agora vou para 333. Então, são questões que eu vou escolhendo no sentido de desenvolver o raciocínio. Não quer dizer que as outras não tenham importância. Tem sim, mas são questões que já trabalhamos, até antecipamos ao comentar a questão anterior. Então, por isso, não necessariamente eu leio todas as outras questões.
ok? Então a questão 333. Se um espírito se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, na erraticidade, e não ambicionasse elevar-se, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Em outras palavras, o espírito está se sentindo muito bem no mundo espiritual. O espírito está ali se sentindo super bem colocado, tranquilo. Kardec usa aqui um termo mais interessante, bastante feliz, se achando, né, a última bolacha do pacote lá no mundo espiritual. E aí ele pergunta, será que se ele não quisesse se reencarnar por isso, ele poderia prolongar esse estado? Ou seja, já que está tão bom aqui no mundo espiritual, deixa eu ir prorrogando, empurrando esse estado. Do tipo educado, né? Não, por favor, passe na minha frente, pode reencarnar primeiro, fica à vontade, eu estou bem aqui. Não, pode reencarnar na minha frente. É isso que Kardec está perguntando, né? Nesse sentido aqui que Kardec está colocando. E os espíritos respondem, indefinitivamente não. Porque perguntou se poderiam prorrogar indefinitivamente. E eles dizem, indefinitivamente não. Olha, então já está dizendo, olha, você está com a vida boa no mundo espiritual? Sim, só que uma hora você vai reencarnar porque ainda não atingiu a evolução necessária, a evolução que dispensaria as reencarnações. E aí então ele diz assim, o espírito, diz assim, indefinitivamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Olha que interessante. O espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Então aqui eles não dizem, chegará um dia que obrigatoriamente ele irá. Eles não dizem isso. Eles dizem, cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Percebe que lá no mundo espiritual ele não progrediria no nível que precisaria. Aqui eu chamo a atenção, vou anotar aqui, eu chamo a atenção para a questão 230, tá? Porque a questão 230 é que vai falar da necessidade da vida terrena, no aspecto de somente o contato com a matéria permite exercitar o conhecimento adquirido no mundo espiritual. No mundo espiritual, segundo a resposta da questão 230, nós temos um aprendizado em conhecimento, mas aqui na matéria é que exercitamos esse aprendizado. Parece-me a Maria da Graça pergunta aqui, nós temos as reencarnações compulsórias. Tá, temos. Aqui nós vamos falar sobre ela, tem uma pergunta sobre isso. Eu diria que há um momento cuja necessidade fala mais alto do que a vontade. Vamos chamar essa compulsoriedade, a doutora Marlene Rosa também faz a mesma observação, vamos chamar para dizer que essa compulsoriedade é quando a necessidade está além da vontade. Eu tenho a vontade de ficar quieto, mas tenho a necessidade de reencarnar. Então, quando a necessidade é maior do que o desejo, do que a vontade, impera a necessidade. Acho que assim fica mais ameno esse termo compulsoriedade. Então vamos entender, compulsoriedade é a prevalência da necessidade sobre a vontade. Aquela vontade, digamos, imatura. A vontade imatura, a necessidade impera. Então é esse o sentido, né? Que depois nós veremos aqui, salvo engano, na questão 337 tem um espaço para a gente falar dessa questão da compulsoriedade, ok? Então aqui, nessa questão 333, eu chamo a atenção para esse aspecto da necessidade encarnatória e chamo a atenção para a última frase. Chamo a atenção para a última frase, que diz assim, todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Esse é o destino de todos. Então quer dizer que a evolução é um destino. Nós encontraremos a fundamentação para essa questão na questão 116 do Livro dos Espíritos.
Não é uma questão de correlação, não, é uma questão de fundamentação. Nós veremos na questão 116 do Livro dos Espíritos, deixa eu chegar até ela, e vou aproveitar e anotar na 116 que existe a 333 também. Vejamos, todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Vejamos o que está na questão 116. Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Vejamos as respostas. A resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Todos se tornarão perfeitos. E segue a resposta. E segue a resposta. A Tatiana diz aqui, a felicidade é a fatalidade final. Exatamente. Porque é justamente isso, Tatiana. A evolução é um determinismo da lei de Deus. A evolução é um determinismo. Que vamos evoluir está determinado. Quando e como depende das nossas ações. Quanto tempo levaremos, como faremos, ações nossas. Mas a evolução é um determinismo. É o que está na questão 116 e é o que está na questão 333. Não é uma conjectura, é uma afirmativa. É uma afirmativa dos espíritos. Vejamos, há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores. E eles respondem, não, todos se tornarão perfeitos. Todos se tornarão perfeitos. Todos. Então esse é o determinismo da lei de Deus. Por isso nós dizemos que somos perfectíveis. Há uma perfectibilidade em nós, há uma capacidade, melhor dizendo, uma potencialidade evolutiva em nós todos. E quando lutamos contra essa potencialidade evolutiva, nos fazemos imperfeitos. Olhem só, a própria palavra imperfeição, negação, prefixo negação. Temos em nós o germe, um impulso evolutivo. E quando lutamos contra esse impulso evolutivo, ou seja, reticente ao melhoramento, ao crescimento, é que nós nos fazemos imperfeitos. Então nós não somos imperfeitos. Nós nos fazemos imperfeitos quando negamos o princípio evolutivo que nós trazemos. Quando somos recalcitrantes no processo evolutivo. É muito bonito isso. Isso dá uma serenidade para viver. Isso dá um senso de justiça divina. Porque a justiça divina é justa e é boa. E mostra claramente isso. Todos nós, questão 115, fomos criados simples e ignorantes. Mas todos nós evoluímos. Quando e como depende de nós. Quanto mais retardarmos o processo, quanto mais lutarmos com essa característica evolutiva, mais nos fazemos imperfeitos, ou seja, negamos a perfeição, mais tempo ficaremos no processo. É o que eles respondem depois aqui, na sequência da questão 116. Eu só li a primeira frase. Não, todos evoluirão. Eles dizem aqui, eles mudam de ordem, mas isso demora. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderíeis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? É a resposta da questão 116. Então, é um processo? Mas o start desse processo depende de nós. E aí, então, quando se fala numa compulsoriedade reencarnatória, é quando nossas ações estão contra esse processo. E chegou num ponto que não podemos ser mais recalcitrantes ao processo evolutivo, à reencarnação. Então, não é uma compulsoriedade no sentido de tolher o livre-arbítrio. É que a necessidade falou mais alto. A necessidade não percebida pelo espírito. A necessidade real e não a necessidade fictícia que o espírito cria. Sempre comparo e vou comparar novamente à criança. A criança tem ela quando é acometida de uma doença e é receitada a ela uma injeção, pela vontade da criança, ela não tomaria essa injeção. Ela diz assim, eu não tomo, isso dói, não tomo. Mas o pai e a mãe
fazem com que a criança tome. Porque o pai e a mãe sabem da necessidade da injeção porque vê o efeito. A criança vê apenas a dor, mas não vê o efeito. Então esse é o aspecto da compulsoriedade. Não é uma obrigatoriedade assim, eu tenho vontade de você que você vá reencarnar e você vai. Você tem que reencarnar. Eu estou mandando. Não, não é essa compulsoriedade. É quando a pessoa, o espírito, não percebe a consequência, o resultado benéfico da reencarnação e recalcitra-se nesse processo. Então há uma compulsoriedade. Nesse sentido. Porque muitos usam o termo reencarnação compulsória como se fosse uma punição, uma obrigação, no sentido ou vai ou não vai, ou vai. Não é assim. É um vai ou não vai, mas em que sentido? Se eu deixar por sua conta, você não irá. E se você não for, será pior para você. É o pai dizendo para a criança, olha, filho, eu entendo que você vai chorar, porque dói a injeção, a agulhada, mas se eu deixar você, se eu atender o seu pedido de não tomar a injeção, você não vai se melhorar, você não vai se curar. Então, em função da cura, nós vamos levá-lo para tomar a injeção. Pronto. Foi um desrespeito à liberdade alheia? Não. Pelo contrário. Diz aqui a Rosane, pelo amor. Boa, muito colocado, Rosane. Muito bom isso aqui. Ela disse, é por amor. Essa compulsoriedade do pai e a mãe fazerem o filho tomar injeção é por amor. A compulsoriedade reencarnatória é por amor. Não é por obrigação. Gostei, muito bom. Gostei dessa observação que você fez aqui. Muito boa. Ok? É o mal necessário, né? Diz a Dinorá aqui, é o mal necessário. É o mal como remédio, que parece-me que até uma palestra que a Tatiane vai fazer, não é isso, Tatiane? Parece que eu vi uma postagem sua, se vai fazer, ou acho que vai fazer, né? Uma palestra sobre esse tema, o mal é remédio. Então eu já deixo feito o convite aqui para assistir a palestra da Tatiane. Né? Ela fala muito bem, por sinal, né? Então, até vi que ela postou, acho que vai falar sobre esse tema, o mal é o remédio, né? Então, legal esse tema aí, ó. Quem sabe aprofunda nisso, tá certo? Questão 334. A união da alma com este ou aquele corpo é predestinada ou só no último momento é feita a escolha do corpo que ela tomará? Interessante isso, né? A Marisete faz uma outra pergunta aqui, se o espírito reencarnado sabe que era antes do desencarne. Marisete, nós já trabalhamos também essa questão numa das lives anteriores, se eu não estou enganado, na penúltima live, salvo engano. Dá uma olhadinha fica todas as lives, elas ficam postadas lá no meu canal do YouTube, fica aqui também no Instagram. Dá uma olhadazinha lá, por favor, que lá também nós comentamos bastante sobre esse aspecto, né? E nesse sentido assim de que ele como recobra a lembrança das suas reencarnações. Então tem lá, nós trabalhamos sobre esse assunto também lá, né, numa dessas lives. Não faz muito tempo não, né? Desculpe, não é que eu não queira responder, né, mas respondendo, ele pode sim recobrar, mas tudo depende do seu nível evolutivo. Ele pode ter a lembrança da última encarnação imediata, ou ele pode lembrar até de outras encarnações. Pode sim, mas tudo isso depende do seu processo evolutivo, né? Então, na questão 334, a união da alma com este ou aquele corpo é predestinada ou só no último momento é feita a escolha do corpo que ela tomará? E aqui diz assim, o espírito é sempre designado previamente, escolhendo a prova que deseja sofrer, ele pede para reencarnar. Ora, Deus que tudo sabe e tudo vê, já sabia com antecedência que tal alma se uniria a tal corpo. Vamos chegar a 335, porque as duas têm um contexto, estão no mesmo contexto. O espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar ou somente o gênero de vida que lhe servirá de provas? E aqui respondem os espíritos, pode também escolher o corpo, pois as imperfeições desse corpo representam provas que auxiliarão a progredir, se vencer os obstáculos que encontrar. O espírito pode pedir, mas a escolha nem sempre depende dele. Aí são aqueles casos que a necessidade fala mais alto do que a vontade, do que o desejo.
Mas aqui eu chamo a atenção, essas duas questões, a 334 e a 335, eu chamo a atenção, porque aqui a forma, Kardec faz uma pergunta, lembrando que aqui é o desbravamento, né, do contexto espiritual, é o desdobramento desse mundo espiritual. Então Kardec faz perguntas que muitas vezes têm uma resposta mais genérica. E essa especificidade que depois advém da resposta genérica, nós encontramos nas chamadas obras subsidiárias, ou mesmo nas obras de Kardec posteriormente ao Livro dos Espíritos, na Revista Espírita. E aqui na questão 334 e questão 335, nós podemos nos valer da obra de André Luiz, Missionários da Luz. Porque aqui, quando lemos a pergunta, dá a ideia assim, não, escolheu, eu quero aquele corpo para reencarnar. Não, eu estou pensando naquele outro corpo para reencarnar. Como se fosse uma escolha assim, aqui está uma série de corpos para você escolher para reencarnar. Qual deles você quererá? Não é isso, não é assim. O que ocorre é no próprio processo reencarnatório. E aí eu sugiro que leiam lá a reencarnação de Sigismundo, no livro Missionário da Luz. Como que esse processo ele é natural, é um processo bem tranquilo, é o que a Xiomara está dizendo aqui, né? A reencarnação de Sigismundo. Então, no Missionário da Luz, vai mostrar esse mecanismo biológico da reencarnação. Aliás, faço também uma sugestão. Vejam se vocês encontram na internet uma palestra do Dr. Jorge Andréa dos Santos, já desencarnado, o Dr. Jorge André, um grande estudioso da doutrina espírita, um psiquiatra, com belíssimos livros que ele escreveu, Palingênese e a Grande Lei, Visão Espírita das Distonias Mentais e várias outras obras que ele escreveu. E uma palestra dele que eu assisti na década de 90, eu ainda assisti em fita VHS, no videocassete. Vejam se há na internet essa palestra dele intitulada Mecanismos Biológicos da Reencarnação. Mecanismos Biológicos da Reencarnação é o tema da palestra. Lá ele desenvolve todo o raciocínio calçado no Missionários da Luz e nessa ideia da reencarnação de Sigismundo. Então, eu sugiro que leiam lá. Mas, resumidamente, esse processo, ele, como eu disse, não é uma escolha do tipo, quero esse corpo ou aquele. O espírito, em regra, ao aproximar-se da futura mãe, ele já vai irradiando para essa mãe as energias dele, energias tais nas quais, melhor dizendo, estão as suas necessidades. Isso vai sendo irradiado mente a mente para a mãe. A mãe, recebendo essas influências do espírito futuro reencarnante, começa a também imantar a sua estrutura genésica. Ela vai imantando a sua estrutura genésica e nessa estrutura genésica vai se desenvolvendo o óvulo. Um óvulo que traz energias, ou as energias, o conjunto de energias que o espírito foi passando para a mãe. E esse óvulo imantado já é imantado com as cargas genéticas que o espírito precisa. Bom, esse óvulo, ele vai ser fecundado. Então explica Dr. Jorge Andréa, a partir da reencarnação de Sigismundo, que esse óvulo irradia essa energia e atrai o espermatozoide, que traz a carga genética que, combinada com a carga genética daquele óvulo, gerará o corpo segundo a necessidade do espírito, porque ele já irradiou a sua necessidade.
Então diz Dr. Jorge Andréa que esse processo de atração do espermatozoide, que esse processo de fecundação, óbvio, pelo espermatozoide, não é casual, é causal. E diz ele que não é um processo puramente solto, é um processo elétrico-magnético. É como se houvesse o magnetismo daquele óvulo e atrai, dentre aqueles 100 milhões de espermatozoides, atrai aquele, só um, que traz a carga genética necessária para combiná-la com a carga genética do óvulo e assim formar o corpo que é necessário, ou o corpo necessário para o espírito exercer as suas provas corporais. Resumidamente, é isso que o Dr. Jorge Andréa nos explica nessa palestra chamada Mecanismos Biológicos da Reencarnação, que está calçado, obviamente, no Missionários da Luz, que é o que André Luiz nos apresenta sobre a reencarnação de Sigismundo. Isso, em regra, é um processo. Então vejamos, e ele ali conta, inclusive, o caso pessoal, né, da gravidez da sua esposa. Né, e muito interessante o caso que ele conta lá, muito interessante. Então, é esse o processo que os espíritos estão dizendo nessa questão 334, questão 335, é esse processo que eles estão dizendo. Que não é uma escolha, vai escolher esse corpo e não a esse. Não, não é uma só questão de escolha. Eu já tenho aqui, a MMC está dizendo que a palestra é uma reencarnação. Eu, quando assisti, a tarja que estava na fita VHS era Mecanismos Biológicos da Reencarnação. Por isso eu estou dizendo isso aqui, né? Mas pode ser que ela chame reencarnação. Mas a tarja que estava lá na fita VHS era justamente esse. Como o título da palestra era Mecanismos Biológicos da Reencarnação, que a pessoa que gravou colocou no início lá esse título. Então agora, se ela só se chama reencarnação, perfeito. Procure ver, talvez tenha na internet, eu até não sei, vou ter uma coisa que eu vou procurar também, porque se tiver eu vou baixar, porque é muito educativa, é muito didática essa palestra falando do mecanismo biológico da reencarnação. É muito interessante, talvez lá no Google pode colocar Dr. Jorge Andréa, palestra sobre reencarnação, quem sabe assim acha, né? Mas eu achei muito, mas muito boa essa palestra dele. E ela vai explicar muito bem essa questão 334. Na verdade, a palestra dele vai trazer a explicação que André Luiz nos trouxe. Mas o que ele está apresentando justamente o que está no Missionário da Luz. O Adilson, eu estou vendo aqui, ó, ele já até colocou o link aqui no Facebook, né? Ele já colocou lá o YouTube, né? Acho que localizou, acho que é isso, né, Adilson? Eu estou vendo aqui, ele colocou aqui no Facebook o link, né? Porque eu estou fazendo também aqui. Aí aqui o Adilson já pôs também no Instagram. Você está rápido, hein, Adilson? Você está bilocado, né? Você está no Instagram e está também no Facebook. Isso aqui é um espírito evoluído, né? Bilocação, nem que seja virtual, né, Adilson? Adilson é um querido amigo, né? Mora lá em New York City, né? Um grande amigo, foi um meu anfitrião quando eu estive lá para fazer uma sequência de palestras, também, né? Ele e a Vanessa, mas ele é que andou comigo lá na cidade, teve uma paciência enorme comigo, né? Uma paciência assim de adulto cuidando de criança, né? Foi o Adilson fazendo isso comigo lá em New York City, né? Então, muito legal, né? Essa sua ajuda daqui, né? Um amigo muito querido de Uberaba, mas que mora lá em New York City, né? Muito bom. Então, entenderam o que está aqui nessa questão 334, 335, né? Esse sentido aqui da explicação, por isso obras subsidiárias, né? Que a gente chama, né? Alguns chamam, são subsídios muito grandes que André Luiz nos traz, que Chico nos oportuniza pela sua mediunidade. É muito legal, e ali vai explicar bem, vai demonstrar de uma forma mais biológica esse processo que aqui é usada a palavra escolha. Então, voltemos, não é uma escolhazinha, é todo um conjunto, um processo, né? Um processo. Muito legal isso, ok? Questão, então, 337. Porque aí vem a 335A, é um desdobramento da questão 335.
E a 336 também da mesma forma, né? Então, por isso eu vou a 337. Dentro do que nós sempre falamos, não me desculpe por ficar repetindo, mas tem gente nova, entra gente toda hora, então eu não tenho por hábito ler sequencialmente as questões. Posso ir saltando algumas questões, ok? Questão 337. Aqui entra aquela ideia que foi colocada aqui pela doutora Marlene, não me lembro por qual outra pessoa, da compulsoriedade reencarnatória. Aqui entra nessa questão 337. Quando então pergunta-se na questão 337, a união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? É uma pergunta também genérica, imposta por Deus. Né? E os espíritos respondem a Kardec, pode ser imposta, do mesmo modo que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a escolher, com conhecimento de causa. Perceberam? Por que eu usei a expressão que a necessidade está acima do desejo? Que a compulsoriedade é quando a necessidade sobrepõe ao desejo, ou a necessidade real sobrepõe à necessidade fictícia? É justamente essa frase aqui, ó. Sobretudo, vejam a forma que eles utilizam aqui, ó. Sobretudo quando o espírito, vou grifar aqui que eu não tinha grifado, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a escolher com conhecimento de causa. A Lame aqui cita a questão 132 do verbo impor lá na questão. Nós já analisamos esse verbo impor quando falamos da questão 132. E demos o mesmo exemplo. O verbo impor ali na questão 132 é justamente a necessidade fazendo agir. É por necessidade. E aí, na época, eu linkei a 132 com a 230. E com o capítulo 4, uma mensagem de São Luís, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o verbo impor não é no sentido de desrespeitar a vontade alheia. O verbo impor é no sentido de necessidade que sobrepõe aos desejos. E essa frase aqui, ela reforça mais ainda esse conceito. Quando dizem aqui os espíritos que essa imposição, ela sobretudo, vejam, sobretudo quando o espírito ainda não está apto para escolher com conhecimento de causa. Ou seja, o espírito é imaturo para essas escolhas. É leviano nessas suas escolhas. A Lâmina diz aqui, não é castigo. Exatamente, o termo imposição não é castigo. Aliás, reencarnação não é castigo. Se olhar a sequência da resposta, Lâmina, vai estar escrito lá, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Então a encarnação é só para progresso. Só para progresso. Ela nunca é punição. E já estudamos isso. Agora, numa outra frase aqui, tem a palavra que nós já analisamos lá atrás. Porque a frase continua. Por expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de castigo. Então nós temos que sempre, por favor, sempre contextualizar algumas palavras. A palavra castigo que os espíritos colocam, a palavra imposição, a palavra punição, é no contexto do século XIX. É no contexto daquela linguagem do século XIX. Aquela linguagem, por assim dizer, dentro de uma lógica de um Deus regulador. E os espíritos não antecipam conhecimentos. Então nós temos que entender que o castigo aqui não é como nós fazemos muitas vezes com as pessoas, né? Pais fazem com filhos, você vai ficar de castigo, como se fosse uma punição. Aqui é sempre no sentido de consequência. Consequência. Aí, o castigo consequencial, ou seja, uma atitude errônea a uma situação danosa a ser corrigida, e a correção é feita dentro da estrutura da situação danosa. Então nós temos que sempre contextualizar e fazer a leitura de algumas palavras trazendo para a realidade de um outro contexto. Do contexto da questão 171, por exemplo.
Porque vejamos, se eu olhar a palavra castigo no sentido pejorativo que nós damos a essa palavra, não teria espaço para a questão 171. Porque o que diz na questão 171? Que Deus sempre deixa aberta uma porta para o arrependimento dos seus filhos. Se Deus sempre deixa aberta uma porta para o arrependimento dos seus filhos, é porque não há o castigo, não há punição quando nós queremos colocar. Perceberam? Então, quando eu faço alguma digressão, alguma observação, eu tento, mas eu quase sempre assim faço, vincular isso, ou melhor dizendo, fundamentar isso em uma outra questão. Então, para eu colocar aqui a palavra castigo no sentido punitivo, eu estou desmerecendo a própria questão 171. Eu vou ler essa questão 171 para ficar claro, né? Porque eu vou falar muitas vezes, a pessoa já foi lá ler, vejam. Em que se baseia o dogma, a verdade da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não dependeram dele se melhorarem? Não são todos filhos de Deus? Então é esse o contexto, vamos dizer assim, a matriz epistemológica para nós colocarmos as palavras castigo, punição, imposição. Essas palavras ou outras nesse sentido têm que ser analisadas, têm que ser interpretadas com essa matriz epistemológica. A matriz epistemológica do Deus justo e bom, do Deus soberanamente justo e bom. A matriz epistemológica da questão 171 do Livro dos Espíritos. Porque senão, invalidou-se tudo isso. Ok? Então, eu não estou simplesmente fazendo divagações. Eu estou buscando justamente a matriz epistemológica para interpretar determinadas palavras que são num contexto de um vernáculo do século XIX. E que justamente se tenta demover isso. Ok? Então, desculpe, mas é porque eu vejo muitas pessoas que vão ao pé da letra e buscam a interpretação, por assim dizer, matricial, né? Ou melhor dizendo, né? Cartesiana, nem seria matricial. Seria uma interpretação cartesiana, uma interpretação, por assim dizer, até mesmo maniqueísta. Então é preciso que nós observemos sempre o contexto da obra. O contexto é Deus soberanamente justo e bom, a matriz epistemológica, lá dos atributos da divindade, da questão número 13 do Livro dos Espíritos. A matriz epistemológica buscamos na questão 171 do Livro dos Espíritos, falando justamente do fundamento para a reencarnação. Na questão 132, que vai falar do aspecto evolutivo da reencarnação. Na questão 230, que vai falar do aspecto evolutivo da reencarnação. Então, são esses os contextos que nós precisamos buscar. E não ficarmos isolados em uma palavra, tentando a colocar a interpretação cartesiana. Né? Aquela literalidade interpretativa. Ok? Então, sempre nós, como buscamos uma interpretação para um texto, para uma frase, uma palavra, contextualizando e buscando qual é a matriz epistemológica, qual é a chave epistemológica. Ou seja, epistemologia, né, a base do conhecimento, o fundamento do conhecimento. Então, onde está a chave de interpretação, a chave epistemológica? Da mesma forma, quando vamos interpretar, por exemplo, textos bíblicos. O texto bíblico tem que ter uma chave epistemológica para interpretá-lo. Porque senão nós cairemos em reducionismos absurdos nos textos bíblicos. Se olharmos o Gênesis, a chave epistemológica para boa parte do Gênesis é a parábola. É interpretá-lo, é olhá-lo como uma parábola. E aí ele tem um contexto belíssimo. Mas se usarmos uma chave de literalidade para interpretar, por exemplo, a criação, esculpindo o homem da terra, soprando o hálito divino, né, o hálito de Deus nas narinas, não tem como aceitar. Mas porque a chave epistemológica não é literalidade, a chave epistemológica é parábola. É a mesma chave que se usa para interpretar parábolas.
Perceberam? Então é preciso ter a chave epistemológica. E aí vem uma frase belíssima do espírito Estevão, narrada por Emmanuel, quando Estevão foi dizer: Moisés é a porta, Jesus a chave. Ou seja, o ensinamento de Jesus era a chave para interpretar as leis trazidas. E aí Emmanuel vai dizer, parafraseando Estevão, ele vai dizer: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Como a dizer que o Espiritismo é a chave epistemológica para lidar com os ensinos do Cristo. Para que não caiamos nos reducionismos literais. Reducionismos literais, por exemplo, das expressões idiomáticas. Quantas expressões idiomáticas nós temos no vernáculo hebraico? Quantas expressões nós temos na gramática hebraica? N expressões idiomáticas. E então é necessário entender a chave da expressão idiomática para entender o sentido que se traz. É esse o ponto. Então, é preciso que ao lermos tenhamos essa consciência de não literalizar, mas também não temos expansionismo interpretativo, porque aí é uma falácia hermenêutica. Quem estudou hermenêutica sabe disso, né? Existem os limites da interpretação. Então a interpretação expansiva ela tem um limite. Então nós temos uma interpretação gramático-literal, gramático-histórica, gramático-semântica, são as chamadas regras hermenêuticas. Então quem estudou hermenêutica bíblica, hermenêutica jurídica, sabe o que é o aspecto da hermenêutica. Então nós não temos uma liberdade, não existe licença poética para a interpretação de textos. A licença poética é para o aspecto artístico. Aí sim, a licença poética é aplicável. Mas em textos como esse do Livro dos Espíritos, em textos como o Velho Testamento, o Novo Testamento, a licença poética não seria a melhor chave para a interpretação. Não seria, ok? Desculpe-me essa digressão toda, desculpe-me fazer essa digressão toda para falar de interpretação. Mas é porque muitas vezes as pessoas dão asas à imaginação colocando como interpretação. Então a gente tem que ter bases. Então é muito comum perguntar qual é a sua matriz epistemológica, qual é a sua chave epistemológica para essa interpretação. Em outras palavras, onde você se fundamenta para isso? Baseado em que você vai dizer isso? Ou você está dizendo isso? Perceberam? Ok? Então me desculpem essa digressão, mas há momentos que eu acho que é interessante a gente pontuar algumas coisas no próprio contexto do estudo. No próprio contexto do estudo. Tá? Então, podemos ter mais de uma interpretação? Podemos, porque usamos chaves diferentes. E podemos usar chaves diferentes que interpretam de maneira diferente, mas as maneiras diferentes não são antagônicas. Pode sim. São caminhos diferentes que podemos buscar. Se eu faço uma regra gramático-histórica, eu associo a antropologia e a historicidade na gramática estudada. Se eu faço a interpretação gramático-literal, eu uso apenas a estrutura do vocabulário daquela civilização, daquele grupo, daquele conjunto. Então, vai depender muito de como... Se eu quero uma interpretação, por exemplo, pura e simples etimológica, é apenas o estudo da origem da palavra, que pode me levar a campos de origens diferentes. Então, tudo dependerá da chave que nós buscamos, da matriz epistemológica que nós buscamos, da chave epistemológica que nós buscamos. Ok? Bom, já estamos fechando os nossos 60 minutos de estudos, né? Paramos aqui na questão 337. Na próxima live podemos até voltar nela para um pequeno análise aqui da ideia, se não ficou clara, óbvio, e depois seguimos, né, com o estudo, né, que nós vamos seguindo. Então, na próxima live, domingo, às 10 da manhã, se Deus quiser, mineiramente falando, nós seguiremos com o estudo e também, creio eu, que pelo tempo entraremos num outro tópico, né, que é a união da alma e do corpo. Ok? Então, para quem entrou depois, hoje nós começamos a estudar o capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, a partir da questão 330, e vamos seguindo
nas próximas lives. As lives, muitos perguntam, né? As lives são às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 10 horas. É uma live de estudo do Livro dos Espíritos, mas volto a dizer, pelo amor de Deus, é um estudo que nós fazemos, eu e vocês estamos fazendo. Por isso eu me sinto com liberdade para parar e fazer anotação aqui, para lembrar de uma coisa e anotar de novo, porque como vocês estão anotando aí diversas coisas. Então há coisas que eu falo agora, porque eu vi aqui, que eu não havia percebido. Então eu anoto, para que eu não esqueça depois. Então, veja, eu estou estudando também com vocês. Eu não tenho aqui uma pré-organização. Eu não faço uma organização prévia. Agora eu vou montar esse estudo aqui para nós conversarmos. Porque senão não seria um estudo, um bate-papo, seria uma palestra. E nós estamos aqui para troca de ideias, para bate-papo. E eu muitas vezes estou discutindo comigo mesmo. Ou seja, estou falando uma coisa aqui, pensei na outra. Opa, peraí, deixa eu consertar isso aqui, deixa eu fazer isso, deixa eu me ajustar. É assim que eu me sinto. Eu estou na minha casa, vocês estão na casa de vocês. E assim nós estamos fazendo o estudo. Só não vou me levantar aqui, né? Porque eu estou em casa, então fico do jeito que eu fico em casa. Então, perceberam? É assim que eu faço esse estudo. É aí que algumas pessoas até criticam. Ah, Simão, você precisa montar um esquema melhor de apresentação dos seus vídeos. Eu não tenho vídeo. Eu não faço vídeo. Eu não organizo vídeo. Eu apenas faço esse estudo, troco essa ideia com vocês. Só isso. Então não tem regra, não tem. É o nosso bate-papo. É só isso. Então, desculpa, hoje eu anotei muitas coisas aqui, porque eu fui falando aqui e percebendo coisas que eu não tinha percebido, me lembrando de questões que amarravam aqui que eu não me lembrei antes. E agora eu fui amarrando. Porque senão eu passo batido, né? Eu mesmo não estou anotando o que eu estou falando. Então eu também estou estudando, tá certo? Ok? Só falta o cafezinho. Algumas vezes não, senhor Mara, ela diz aqui, falta o cafezinho. Algumas vezes aqui dentro tem café mesmo. No domingo é café. Hoje é água, mas no domingo eu ponho um cafezinho aqui também. Tá certo? Ok? Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado mesmo por essa atenção, esse carinho. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe as nossas famílias. E durmam bem, tenham bom sono e bons sonhos. E sempre abençoados, né, abençoadas por Deus, todos vocês. E na minha mineirice de agradecimento, Deus lhes pague. E até quarta-feira, até domingo, às 10 horas, se Deus quiser. Ok? Dinardi, vou dar os parabéns para a Luísa assim, vou falar para ela, tá? Muito bom. Gente, até lá, ok? Até domingo que vem, se Deus quiser.